Paz de Cristo para todos. Professor Denis Pereira chegando com mais uma sequência de pré-aulas para as classes de adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Você sabe que todas as semanas nós estamos por aqui. Portanto, se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Isso é extremamente importante. Comente também o vídeo, comente a aula, como fez Lilian de Paula, Felipe Júnior, Luciana Ramos, Juliane Farias, Rosa Patrícia, Adenilson Santos, Keile Nato, Érica Ferraz, Rosa Patrícia, enfim, muita gente, Marta Maria, Gisele Silva, Wander Gregório, muitas pessoas que comentam. Esses comentários ajudam o canal a crescer e também nos motivam a continuar com este trabalho. Não dá para ler os comentários de todos, mas pelo menos citamos os nomes de alguns. Então não se esqueça de apoiar o canal. Esse canal é bênção para você, então inscreva-se, ative o sino de notificações, dê like no vídeo, comente o vídeo, fale para nós de onde você nos assiste, envie perguntas e sugestões para outros conteúdos aqui no canal também. E não se esqueça de compartilhar com os seus amigos, com os seus alunos, com outros professores, este conteúdo que com certeza é um conteúdo abençoado porque é a palavra de Deus. Vamos então às pré-aulas das lições 5 da escola dominical? Vamos para a aula. Muito bem, lição 5 da classe de adolescentes. O título é Ouvir o teu chamado. Eu quero lembrar aos professores que aqui na descrição do vídeo tem um link para você acessar todas as minhas redes sociais e também tem um link para você baixar todo o conteúdo, diversos comentários, slides para a lição desta semana. É só você clicar, abrir o Drive e baixar este conteúdo e ajudar na sua aula e você encaminhar para os teus alunos também. O texto bíblico em classe desta aula está em 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3, versículos de 1 a 21. O versículo em destaque está no versículo 10. 1 Samuel 3:10. O Senhor voltou a chamá-lo, não é? Aqui na versão que é utilizada, que é a linguagem de hoje na revista, então o Senhor veio e ficou ali, e como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel. Fala, pois o teu servo está escutando, foi o que respondeu Samuel, ou fala que o teu servo ouve. É sobre este adolescente que nós vamos falar, uma das histórias mais emblemáticas da Bíblia. Samuel ainda era um menino quando o Senhor o chamou. Naqueles dias, a palavra do Senhor ela era muito escassa, ela era muito rara, e as visões também. Então, esta lição ela se trata exatamente do momento em que Deus chama este menino, em que este menino ele vai ter a sua primeira experiência em ouvir a voz de Deus. Samuel foi chamado quando ainda menino. Eu gostaria que você marcasse esta frase: adolescentes não é a igreja de amanhã, eles são a igreja de hoje. Amanhã, é claro, eles vão crescer, amadurecer e se tornar líderes, pastores, missionários, mas eles são a igreja de hoje. Eles têm talentos para serem usados por Deus hoje. Isso fala de comprometimento e envolvimento. O tempo de Samuel estava mergulhado no caos. Os sacerdotes estavam afastados do verdadeiro culto a Deus e o povo também estava. É só a gente olhar o que os filhos de Eli faziam, exercendo o sacerdócio de uma maneira leviana, profana, imundana e imoral. Agora, não é porque o ambiente, o tempo, o povo está vivendo um tempo do caos que Deus se esquece do seu povo. Deus sempre fala, nem que para isso seja preciso trazer um bebê ao nascimento no roteiro que vem desde a estéril que dá à luz. Ana ora por mais de cerca de 25 anos pedindo a Deus um filho. Na realidade, o que Deus dá a Ana é muito mais que isso. Ela dá, além de dar a Ana um filho, ele dá ao seu povo um profeta, um juiz e um sacerdote, um dos maiores que Israel já teve, se não maior, naquele
período. Então, mesmo no meio do caos, no meio de uma geração estéril, Deus pode levantar filhos para serem sua voz, não é? Para serem sua boca no meio do povo. Então, não era só Ana que era estéril. Aquela geração estava estéril de sacerdotes e de profetas e de juízes. É no meio dessa geração caótica que Deus traz e levanta Samuel. Bom, Deus aparece a Samuel. O sacerdote Eli já era de idade e seus filhos não queriam obedecer à voz do Senhor. É muito triste o que a Bíblia diz acerca da casa de Eli, porque a Bíblia diz que Eli até tentou falar com os seus filhos, mas eles não lhe deram ouvidos. Eles não lhe deram ouvidos. Agora, Samuel, ele era temente ao Senhor. Samuel ainda era menino, mas continuava a servir o Senhor. 1 Samuel 3:1. Ele cresce nesse ambiente do caos, mas ele não é influenciado, ele não é contaminado com esse caos. E aí, certa noite, ele está dormindo na tenda do Senhor, onde ficava a Arca da Aliança, não é? E aí, ele escuta, então, essa voz, só que ele não conhecia a voz do Senhor. Por quê? Exatamente porque era muito raro Deus falar naquele tempo. Então, ele não conhecia a voz do Senhor. Então, ele tem essa atitude de ir até Eli, achando que é Eli que está chamando por ele. Isso mostra a disposição de Samuel, não é? Então, ele escuta uma voz, ele vai direto a Eli, e Eli diz, eu não te chamei. Ele escuta de novo, vai até Eli, não te chamei, ele escuta de novo, aí Eli entende, escuta, quando você escutar essa voz de novo, diga, fala que o teu servo ouve. Agora, como Samuel ouviu a voz de Deus, mesmo em meio ao caos? Por que Deus falou com o menino? Porque, diferentemente dos demais, Samuel não tinha malícia, era puro em sua consciência, ou seja, Deus o chama antes que ele se perca, se envolva com o clima, o ambiente moral em que estava vivendo. Com Samuel aprendemos que Deus não espera que cresçamos, nos tornemos adultos, pastores para nos chamar, mas Ele nos chama agora, Ele nos chama em qualquer tempo. Ele deseja separar-nos do mundo do caos para consagrar-nos para Ele agora. Aliás, enquanto professores e líderes, precisamos entender que Deus chama meninos, Deus chama adolescentes para usá-los de forma poderosa. Nós temos diversos exemplos na Bíblia. Para isso, nós temos que ter a coragem e sensibilidade de permitir que eles trabalhem, desenvolvam funções na obra do Senhor. Eu, quando olho para o meu passado, eu comecei a trabalhar na casa do Senhor, a servir a Deus, a fazer alguma coisa quando eu ainda era adolescente. Eu comecei a dar aula quando eu ainda era adolescente, eu comecei a pregar, eu comecei a cantar, eu comecei até mesmo liderar, dirigir culto quando ainda adolescente, evangelizar quando ainda adolescente. Não é? Eu vejo uma diferença muito grande. Eu não sei se é só porque o adolescente de hoje ele é diferente, mas às vezes tem líderes que têm meio que medo de dar oportunidade para aquele adolescente, porque adolescente é adolescente, ele não tem muitas vezes o linguajar do ministério, né? Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Não, às vezes ele sobe lá e fala, paz, gente, e aí tudo bem, pessoal? Mas é o jeito dele. Mas desde a adolescência eles precisam ter um lugar, ter a oportunidade para desenvolverem o seu chamado, desenvolverem o seu talento. Nesta aula, no material em PDF, tem uma dinâmica, tá certo? Então acesse o material, aí o link do PDF aí, e você vai abrir o material para essa aula, você vai abrir a dinâmica para essa aula. Bom, fala, ó Senhor, que o teu servo está escutando. Assim que o sacerdote Eli instruiu o menino, Samuel foi se deitar, e o Senhor chamou-o como das outras vezes. Isso mostra que Deus está sempre nos chamando. Deus não se cansa de nos chamar, Deus não para de nos chamar, Ele está sempre chamando, Ele está sempre insistindo. E quando ele responde, fala que o teu servo ouve, o Senhor diz para ele, eu vou fazer com o povo de Israel uma coisa tão terrível que todos os que ouvirem a respeito disso ficarão
apavorados. E aí Deus vai revelar a Samuel tudo que ele ia fazer, inclusive com a família de Eli. E Deus ia fazer algo que ia deixar todo o povo apavorado. Para isso, Deus iria mostrar a Israel que ele não tinha se esquecido do seu povo. Ele conhece todas as coisas, inclusive as coisas erradas que os filhos de Eli estavam fazendo. Não adianta. Pode ter a posição que tiver, não adianta. Não há nada oculto que não há de ser revelado. Deus é o Deus da luz, das coisas claras, não é? Agora, mesmo eles sendo ainda adolescentes, Deus revela coisas extraordinárias para ele. E isso é um exemplo para nós. Deus pode revelar a um adolescente, a uma criança, coisas grandiosas, coisas poderosas, não é? Então, nós temos que orientar os adolescentes a não ter medo de ouvir a voz do Senhor, principalmente através de sua palavra. Lá não tinha a palavra de Deus, não tinha escrito, e Deus, a verbalização era rara por conta do caos, mas hoje nós temos a palavra de Deus, nós podemos ouvir a voz de Deus a todo instante, a qualquer momento. Os filhos de Eli faziam coisas erradas e ainda falavam mal, como se Deus não estivesse vendo sua maldade, seu pecado. Aprendo aqui que não podemos colocar todos como imorais, rebeldes, desobedientes. Não é porque a maioria está envolvida com imoralidade que todos estão. Então alguém poderia olhar para aquela geração e falar assim, está tudo perdido, está tudo abandonado, é tudo imoral. Não, no meio daquela geração de imorais, tinha um que não tinha se contaminado, que Deus estava preservando. Nós temos que tomar muito cuidado. Às vezes no culto ali, dirigindo o culto, com os adolescentes ali, a gente usa frases de efeito e que às vezes, mas eles já estão ali. A gente tem que ter um certo cuidado. É uma verdade que é uma geração que tem muita imoralidade, muito desprezo pelas coisas de Deus, mas quando você está diante daquelas pessoas ali naquele momento, você precisa priorizar elas, porque elas estão dizendo o contrário. Pode ter uma geração inteira, a maioria pode não querer nada com Deus, está desprezando as coisas de Deus, mas eles estão ali. É 5, 6, mas eles estão ali. Portanto, que eles sejam ouvidos e que eles sejam vistos como os remanescentes de Deus no meio desta geração. Deus ainda tem os remanescentes, nem que seja um menino, um adolescente. A palavra de repreensão não faz do profeta juiz. É preciso haver misericórdia. O profeta não expõe ninguém. Deus o faz para cumprir sua palavra. Portanto, Samuel não faz um show à parte para profetizar. Ele fala a Eli e pronto. Ele só fala para Eli, ele não põe no jornal, ele não põe na internet. Embora o cumprimento dessa profecia vai manifestar a todo Israel, né? Vai tornar público para todo Israel a vergonha que Eli e os seus filhos sofreram, viveram por conta de terem sido rebeldes, no caso os filhos de Eli, com a palavra do Senhor e com o próprio Deus como ofício do sacerdócio, porque Deus não se deixa escarnecer. Ele diz aqui em 1 Samuel, eu honro os que me honrarem, não é? Os que me honrarem serão honrados, não é? Mas os que me desprezarem serão desprezados. Então é preciso ter muito cuidado com isso. Agora, essa palavra de repreensão que Deus traz a Samuel, não traz alegria para o coração dele, ele ficar sabendo tudo o que vai acontecer. Então, quando Deus traz ao nosso coração uma palavra de repreensão para a vida de alguém, isso não deve gerar em nós aquela alegria no sentido de, tá vendo, bem feito. Não, isso deve gerar em nós um sentimento de compaixão, que nós oremos a Deus pedindo que tenha misericórdia e que a pessoa entenda a repreensão que vem do Senhor. No caso dos filhos de Eli, não dava mais tempo. Eles tinham endurecido tanto o coração que o fim deles já estava determinado pela própria dureza de coração deles. Quem confessa e deixa alcança misericórdia, mas o coração deles estava tão endurecido que não havia espaço por eles, no coração deles, para o perdão, para a misericórdia. Eles não tinham disposição de se arrepender, por isso que a Bíblia os chama de filhos de Belial e diz que o Senhor os queria matar. Com Deus não se brinca.
O Deus de justiça não é que também é o Deus de amor, ele é de justiça e de amor, é a mesma coisa, é a mesma pessoa, não são coisas distintas. Nós temos que aprender isso, entender que nós estamos vivendo um tempo que precisamos voltar a temer o Senhor, ter reverência por seu nome e por sua palavra. Samuel foi um profeta respeitado em Israel. A história de Samuel é incrível, extraordinária. Nenhum outro nome é tão forte quando se fala do sacerdócio e da profecia em Israel nesse período. O nome de Samuel entrou para a história. Não é? Tudo quanto Samuel profetizava, o Senhor fazia acontecer porque Deus estava com ele. Assim o menino cresceu e o Senhor continuou a aparecer a ele em Siló, onde havia falado pela primeira vez. E todo Israel respeitava a palavra de Deus, pois todos sabiam que ele era um grande profeta chamado por Deus. Isso também por conta de sua conduta, diferentemente dos filhos de Eli. Os filhos de Eli, por mais que eles eram sacerdotes, mas a sua vida, o seu comportamento não condizia com a palavra de Deus. Então, eles foram perdendo qualquer tipo de influência positiva sobre o povo e passaram a influenciar negativamente. Agora, Samuel é o contrário. O povo respeitava a palavra que vinha da boca de Samuel, porque Samuel tinha um comportamento diferenciado. Ele não apenas tinha palavra de profeta, ele tinha comportamento de profeta. Deus quer fazer de nós também profetas conhecidos na igreja, na família, na escola e mesmo no bairro. Ele quer usar os adolescentes, ele quer usar esta geração para impactar este tempo que nós estamos vivendo. Deus quer levantar. E eu tenho visto aí pela internet, a gente vê uma meninada sendo usada por Deus de forma extraordinária. Isso é realmente maravilhoso. O respeito ao profeta é conquistado pelo cumprimento daquilo que ele fala. Quando Deus fala em nossa boca, nenhuma de suas palavras cai por terra. No meio de uma geração estéril, Deus faz brotar a sua palavra na boca de um menino pequeno e inexperiente. É fato que Deus chamou Samuel, mas também é fato que Samuel ouviu e obedeceu à voz de Deus. Ele abriu mão da sua vida de criança, das diversões da adolescência, valorizando mais o chamado que a própria vida, fazendo que sua vida e seu chamado se integrassem plenamente. Eu tenho dito isso quando eu falo a jovens pregadores. Nós precisamos entender isso aqui que Samuel viveu, que Davi viveu, nós podemos dizer, que Daniel viveu. Ou seja, uma vez que você aceita o chamado de Deus, é preciso abrir mão da vida normal, é preciso abrir mão da vida comum. Uma vez que você acessa o altar para ministrar a palavra de Deus ou para cantar, é preciso continuarmos a ter aquela consciência de que a partir daquele momento nós nos tornamos exemplo. Portanto, e com as redes sociais, não é apenas o que somos no altar, é também e talvez até muito mais aquilo que fazemos fora do altar. Então, o nosso comportamento na rua, em casa e principalmente nas redes sociais precisa ser coerente com o acesso ao altar. Requer-se de quem acessa ao altar para ensinar, para pregar, para cantar. Requer uma vida diferenciada. Paulo escreveu a Timóteo e diz: ninguém despreze-o pelo fato de você ser jovem, mas seja o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, na pureza. Seja exemplo. O jovem precisa ser exemplo dos fiéis, ainda mais quando acessa o ministério, acessa o altar. É preciso, como Samuel, abrir mão da vida comum. Tem fotos que não tem que postar, tem lugares que que não tem que divulgar. É você, é a sua vida particular. Então guarda ela, porque quando você publica, muitas publicações quebram, destroem todo o efeito de uma pregação, porque não condiz, não é coerente com quem está no altar. É o preço que se tem que pagar. Esse talvez seja o nosso maior desafio hoje. Estamos dispostos a abrir mão de diversões e entretenimentos para ouvir a voz de Deus e ser boca de Deus nessa geração? Quem agir assim pode contar que Deus o fará reconhecido e respeitado como instrumento de Deus no meio do caos.
A conclusão desta aula é que o caos não abafa a voz de Deus para aqueles que nasceram no meio do caos, mas não se envolvem com o caos. Como o mundo chama o adolescente? Envolvendo-o com coisas atraentes e sedutoras. Como a igreja pode ser o Eli para mostrar ao sacerdote que Deus o está chamando? Não é? Porque a gente fala muito mal de Eli, mas Eli fez algo de bom, a ponto desse menino não se corromper. Os seus filhos já eram grandes. Os seus filhos já eram grandes. A Bíblia diz, a maioria das vezes quando a gente lê o texto, a impressão que se tem é que Deus está repreendendo Eli. Na realidade, nesse momento aqui, o que Deus está fazendo é anunciando Eli. Por quê? Porque o que Deus está falando aqui já é resultado. Já é o fim, é a conclusão de tudo. Se coloca no coração, no lugar de Eli. Você imagina como ficou o coração desse pai ao escutar essa palavra de Deus, do que iria acontecer com ele e com seus filhos? Agora, a Bíblia diz que Eli falou com seus filhos, mas eles não quiseram ouvir. Eles não quiseram ouvir, de forma alguma. Eles viraram as costas para o seu pai. Então, dentro desse cenário, Eli fez algo de bom, porque ele conseguiu conduzir Samuel sem se contaminar com este ambiente que tinha ali dentro da própria casa e que estava espalhado por todo o território. Então, como que a igreja pode ser o Eli, envolvendo os adolescentes com atividades na igreja, dando espaço para eles? Adolescente tem que estar trabalhando, não? Adolescente tem que estar envolvido. Então, música, teatro, escola dominical, banda, evangelismo criativo, enfim, ele tem que se sentir importante para a igreja. Ele tem que se sentir parte da igreja. Não é? E assim como Samuel, logo cedo precisamos envolver os nossos adolescentes, começando com pequenos desafios e trabalhos na obra de Deus. Não é? Então, às vezes, ao invés de fazer aquele culto todo programado, é melhor fazer um devocional. Você reúne ali a sua turminha, 5, 10, só entre eles vão se soltando muito mais, manda um cantar, manda o outro trazer uma palavra. Não fala assim, ó, você vai pregar. Fala para eles assim, ó, lê sua Bíblia e traz aqui uma reflexão para a gente, fala para a gente o que você achou. E assim você vai envolvendo eles vão se desenvolvendo na obra de Deus e se sentindo participantes de tudo isso. Amém, meus irmãos? Essa foi então nossa lição 5, classe de adolescentes. Um forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações. Tenha uma ótima semana. Nos vemos na próxima aula. Deus abençoe.